Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mônica Campelo. Eu gostaria de trazer uma palavra que Deus tocou ao meu coração com relação a exercermos misericórdia indevidamente. Muitas vezes a gente quer fazer coisas boas para as pessoas, às vezes a gente quer dar palavras boas para elas, mas o que elas precisam realmente é ouvir aquilo que Deus quer que a gente fale para elas. Mas por causa de uma questão de gentileza social, ou porque nós não queremos desagradar ou entristecer essa pessoa, a gente acaba fazendo aquilo que agrada a ela, em vez de fazer o que agrada a Deus. E então, nessa circunstância, a gente incorre num grande erro diante de Deus. E precisamos estar alertas para não cometermos esse erro, porque mais tarde esse erro vai ser cobrado de nós. Nós vamos responder por isso. Então, é preferível e realmente aconselhável que a gente, ao ouvir uma palavra de Deus, a gente esteja preparado, peça capacidade a Deus, porque muitas vezes a gente não está capacitado para fazer isso. Ai, Senhor, o Senhor está me dando uma tarefa difícil, como é que eu vou falar isso para essa pessoa? Como é que eu vou dizer para essa pessoa que ela tem que fazer isso ou aquilo, porque o Senhor está me falando para dizer isso para ela? Porque Deus usava os profetas, como usou, por exemplo, o profeta Natan para falar com Davi. E ao contar aquela história para Davi, aquela parábola, Davi fala: essa pessoa tem que pagar pelo erro que cometeu. E aí então o profeta Natan vira para ele e diz assim: pois esta pessoa é você. E aí então ele percebeu o erro dele, mas Davi percebeu o erro, se arrependeu, pediu perdão a Deus e buscou se consertar e se corrigir diante de Deus. Diferentemente do rei Acabe, quando Deus dá uma ordem a Acabe para que ele execute Ben Haddad. Mas o que aconteceu? Simplesmente o rei Acabe não obedeceu à voz de Deus, preferiu seguir os seus intentos, preferiu seguir a sua mente, a sua disposição humana e política, em vez de dar ouvidos à voz de Deus. E com isso, o que aconteceu? No caminho surge um profeta, e este profeta também ele tinha pedido a um outro profeta que o ferisse para que ele pudesse chegar ao rei Acabe e falar ao rei Acabe aquilo que Deus tinha ordenado. Sendo que o primeiro profeta que ouve o pedido deste terceiro profeta, ele não quis fazer o que o profeta pediu. E aí então o profeta diz para ele, a gente não sabe o nome desse profeta, né? Mas esse profeta, esse terceiro profeta, esse primeiro profeta diz para o segundo: você não quis obedecer a minha ordem de me ferir para que eu faça um propósito de Deus, para que eu cumpra com uma ordem de Deus. Então você vai ser morto por um leão. E imediatamente assim que ele saiu da presença do profeta, ele foi atacado por um leão e foi morto. Surge então um terceiro profeta que ouve o primeiro e faz o que o primeiro faz. Feriu ele, né, nos olhos, então ele conseguiu o intento dele, o objetivo dele, com aquela aparência de que estava machucado, de que foi derrotado numa briga, numa batalha. Ele chega diante do rei Acabe, colocou uma venda, um turbante nos olhos, e aí então ele chega diante do rei Acabe e fala: olha, eu fui ferido a pessoa, o homem que me pediu para cuidar do prisioneiro, eu por um descuido eu acabei deixando o prisioneiro fugir e ele me disse que eu teria que pagar pelo meu erro. E foi mais ou menos assim a parábola, a história que ele contou para o rei Acabe. E o rei Acabe imediatamente, da mesma forma que agiu na Davi, né? Ele vai e reage desta maneira. Ele fala: então você tem que pagar. Você mesmo já sentenciou você mesmo já colocou sobre si a sua sentença. E imediatamente o profeta tira a venda, o turbante dos olhos, e aí o rei Acabe reconhece que era o profeta de Deus, um homem de Deus. E aí ele fala imediatamente para ele: assim como você não obedeceu a Deus, você também vai responder pela sua desobediência. E aí então mais tarde Acabe vai e responde pela desobediência que ele teve diante de Deus, né? Apesar de Deus ter lhe dado anteriormente uma vitória, né? Então o que acontece com essa situação? Muitas vezes Deus pede a gente pra gente falar alguma coisa para alguém,
Porque a gente ora. E se a gente falar para alguém assim, Deus falou comigo, as pessoas, quem é você para dizer que Deus falou com você? Quem é você? Você é um simples ser humano, como é que Deus vai se importar contigo, vai querer falar com você, vai te dar palavra? Mas aquele que tem fé e sabe em quem ele crê, que é Deus, ele sabe que Deus fala, porque Deus fala, Deus ouve, Deus atende. E isso está escrito na palavra. Ou eu acredito na palavra de Deus, ou eu não acredito. Ou eu acredito no que está escrito aqui na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, ou eu não acredito. E se eu acredito, eu creio que Deus fala comigo. Eu creio que Deus fala com aquele que escuta e que acredita na sua palavra. Então, se Deus fala ao nosso coração para fazermos algo, nós devemos fazer. Eu mesma tenho uma experiência na minha vida que aconteceu com uma certa irmã, e essa irmã me pediu para fazer alguma coisa. E antes de fazer esta coisa, eu entendi que eu deveria orar e pedir a direção divina, a direção de Deus. E nessa ação eu li a palavra de Deus em 1 Samuel 16, versículo 1. E nesta leitura eu entendi que eu deveria fazer o que Deus estava falando. Porque Deus pergunta para Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Se eu já rejeitei Saul. Ali quando eu li aquela palavra, eu falei assim, ai meu Deus, então o Senhor está falando comigo, que eu estou tendo pena da fulana, quando o Senhor já rejeitou, quando o Senhor já não quer fazer por ela o que ela está pedindo, o que ela está querendo. Quando o Senhor não quer ajudá-la, o Senhor não quer fazer isso por ela. E eu, com a minha bondade humana, com a minha gentileza humana, querendo mostrar que eu sou boazinha, que eu sou bacaninha, que eu sou legal, eu vou fazer por ela uma coisa que eu sei que vai prejudicar a ela e a mim. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso obedecer a voz de Deus com toda a coragem. Então, eu virei para Deus e falei, Senhor, vai ser difícil fazer isso, eu não tenho coragem para fazer isso. Essa pessoa não vai acreditar que eu li a palavra, que o Senhor falou comigo. Ela vai dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor não ia perder tempo para falar com uma pessoa como eu, que eu sou uma pecadora como outra qualquer. Quem sou eu para o Senhor falar comigo e me dar uma palavra que, na verdade, eu estou usando o seu nome para não ajudá-la, para não fazer o que ela quer, para fugir da bondade, da dignidade de ajudar alguém a melhorar, a conseguir alguma coisa. Ela vai jogar isso na minha cara, o que eu vou dizer? E Deus falou, confia em mim, faça o que minha palavra está mandando, porque se você fizer assim, você não vai se prejudicar, você vai ver que eu vou fazer bem a você e a esta pessoa, mas eu vou fazer isso do meu jeito, com o meu critério. O meu critério não é humano, o meu critério é divino. A minha sabedoria não é humana, a minha sabedoria é divina. Então, eis a diferença entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Eis a diferença que Deus, quando fala pra gente fazer algo que a gente pensa que aquilo não é certo, que aquilo não vai ficar bom, que aquilo não é legal, que aquilo vai entristecer alguém, que vai magoar alguém, ou que até essa pessoa vai ficar de mal com a gente, vai romper as relações com a gente porque a gente não fez aquilo que ela pediu. Então, aí a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do homem. Nessa circunstância, a gente vai responder por isso e vai responder feio, porque Deus vai cobrar e vai falar, eu falei para você fazer o que eu disse, e você não fez o que eu mandei, você fez o que seu coração e sua mente mandaram. Aprenda que a minha mente não é a tua mente, meus pensamentos não são teus pensamentos. O meu desejo não é o teu desejo, os meus caminhos não são os teus caminhos, porque eu sei o que é bom para você e o que é bom para o outro. Eu sei o que é bom para o ser humano e você não sabe. Para você saber o que é bom para o ser humano, você tem que buscar a minha palavra e acreditar no que eu estou dizendo. Porque se você fizer ao contrário disso, você estará fazendo o que é errado. A sua misericórdia pelo outro não será própria, não será devida, não será adequada. Para exercer a misericórdia corretamente, pela direção divina, você tem que seguir os conselhos de Deus. Então foi isso que eu entendi de Deus. E aí eu falei assim, ai meu Deus, vai ser difícil, mas eu vou fazer, me ajude. Gente, sinceramente, do fundo do meu coração, eu estava neste dia na Avenida Presidente Vargas com esta pessoa. E eu fiz exatamente o que Deus falou. E a pessoa realmente esbravejou contra mim. E lançou palavras assim difíceis, né? Não vou dizer de maldições, mas palavras difíceis de serem ouvidas, né? Palavras duras. E essa pessoa não entendeu o que eu fiz. Mais tarde, muito mais tarde, muitos anos depois, ela entendeu.
mas ali eu estava fazendo aquilo que Deus me direcionava para fazer e eu busquei fazer aquilo que Deus falou ao meu coração. Uma outra experiência que eu tive, muito interessante também, foi quando eu desejei muito alcançar uma graça de Deus, uma graça divina, a graça de engravidar, de ser mãe, porque eu tinha um problema que médicos nenhum conseguiam me dizer, você tem isso, você tem aquilo, porque se o médico te dá um direcionamento, você sabe como se tratar, você sabe que médico, que especialista você deve procurar. Mas nesse caso eu não sabia que especialista eu vou procurar se eu nem sei o que eu tenho. O médico batia no meu ombro, vai embora que seu problema é tempo. E esse tempo nunca chegava e eu não entendia nada. Então, o que aconteceu? Por fim, muitos anos depois, já com uma idade bem avançada, eu procurei especialistas na área de inseminação artificial com esse objetivo. E fiz tudo até o momento que eu achei que eu deveria fazer, acreditando que eu estava sendo guiada pelo Espírito Santo para fazer tudo aquilo e que então Deus tinha que me dar um filho, que eu tinha que sair dali grávida. Sendo que quando cheguei diante do médico, onde eu fiz todos os exames naquela clínica, né, ele me falou uma coisa que eu não aceitei, que eu geraria no meu ventre, que eu engravidaria sim, mas com óvulos de uma terceira pessoa. Eu não aceitei isso. Aqui dentro no meu coração, eu não aceitei. Eu pensei, não, se Deus me fez assim, então é assim que tem que ser. Tinha que ser meu. Eu não aceitei. Eu sei que outras mulheres aceitam. O próprio médico falou, não, depois que você gerar um filho no seu ventre, você não vai nem lembrar dessa questão de óvulo e tal. Mas aqui no meu coração eu não aceitava, talvez até pelo medo, pelo temor de que se Deus me fez assim, por que eu vou lutar contra isso? Esse é o meu pensamento. Isso não quer dizer que seja o pensamento de outras mulheres, porque outras mulheres fazem inseminação, engravidam, são felizes da vida, estão plenamente realizadas e abençoadas por Deus. Mas não era assim que eu sentia no meu coração. Mas eu não sentia assim no meu coração porque eu não tinha que se sentir assim no meu coração. Mas eu saí dali determinada a não fazer mais e não dar continuidade àquele processo da inseminação artificial. Eu resolvi que eu não faria mais. O médico disse que eu voltaria, que eu falei para ele, o senhor não me conhece, eu não vou voltar. E realmente eu não voltei. Mas eu saí dali chateada e fui para a beira da praia, e ali na beira da praia vendo mulheres com seus filhos, pessoas alegres, felizes, e eu falava para Deus, poxa Deus, por que o Senhor deixou eu chegar até aqui? Por que o Senhor deixou eu chegar até esse ponto de me fazer acreditar que eu ia engravidar e tal? Por que o Senhor fez isso? Eu brigava com Deus, eu brigava com Deus, eu brigava com Deus. E eu senti Deus falar ao meu coração, quando eu já estava no caminho de volta, e Deus falou para mim assim, vai para a igreja. Eu entendi Deus falar isso para mim. É como se eu ouvi uma voz assim, falando assim na minha mente, sabe? Vai para a igreja, porque Deus tinha algo para dizer ao meu coração. E eu dizia assim, não, eu não vou para a igreja, eu não quero ir para a igreja. Verdadeiramente, eu sentia assim, Deus do meu lado, é como se eu estivesse conversando mesmo com Ele, falando com Deus. E eu falava, não, eu não vou para a igreja, eu não quero ir para a igreja. E foi essa luta até eu chegar na minha cidade. E quando eu cheguei na minha cidade, a única coisa que eu senti foi vontade de ir para a igreja. E eu fui para a igreja. E quem estava pregando era um pastor que já tinha sido até meu aluno. E um excelente pregador. E a palavra que ele estava pregando era sobre Sara e Agar. Sobre a desobediência do homem diante de Deus, né? Sobre a precipitação, sobre a ansiedade. A palavra que ele pregava era sobre isto. E ali então eu percebi diante daquilo, né? Daquela pregação, né? De Sara, que tinha um ventre seco e engravidou já muito idosa, já com mais de 90 anos, né? E Agar, que foi a mulher que ela deu, a serva que ela deu ao seu marido, né, Abraão, para gerar um filho para ele, para lhe dar descendência, quando Deus prometeu a ele uma descendência que ele seria com a areia do mar, que seria incontável, como somos nós hoje, né, o Israel de Deus. Então era quase impossível, né, acreditar numa promessa daquela, mas Abraão creu e foi justificado pela fé, né, como a gente lê na palavra. Foi uma pregação maravilhosa e ali eu recebi de Deus
um entendimento do que tinha acontecido comigo, né, do propósito de Deus na minha vida, de que não era necessariamente eu engravidar, porque eu saí dali aprendendo uma coisa e com uma decisão: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, eu sou o vaso na mão do oleiro, o Senhor que me criou, que me entreteceu no ventre da minha mãe, que fez eu ser o que eu sou hoje, que faz as mulheres serem estéreis ou férteis. É o Senhor quem determina isso na vida de cada pessoa. Então, a partir de hoje, aqui neste altar, eu tomo uma decisão. Eu não vou mais buscar esse objetivo, buscar isto na minha vida. É uma decisão minha. Eu quero colocar aqui no teu altar uma verdade. Eu não vou mais fazer nada por este objetivo. Como eu já fui liberta pelo Senhor de outras situações em que eu também disse ao Senhor: eu não vou fazer nada por mim. Não vou fazer nada partindo de mim mesma, mas vou entregar nas tuas mãos e vou acreditar que o Senhor é poderoso para fazer e para curar e para libertar. E eu já tenho esses testemunhos na minha vida, são outras histórias que não veio o caso agora, senão eu vou fugir da situação, né, do que eu estou falando aqui agora. Então eu tenho essa experiência de vida com Deus, de preferir deixar na mão dele para que ele haja segundo a vontade dele, segundo o tempo dele, porque o tempo de Deus não é o meu tempo, né? E o caminho dele não é o meu caminho, o pensamento dele não é o meu pensamento. Então ali eu resolvi deixar na mão de Deus aquilo que eu desejava tanto e pelo qual eu sofri muitos anos na minha vida, desejando, querendo e não consegui. E ali eu falei: Senhor, eu aqui tomo uma decisão. Eu aprendi aqui com esta pregação, com esta palavra, eu aprendi que Sara engravidou no tempo que o Senhor quis, quando ela já tinha mais de 90 anos. O Senhor é o Deus do impossível, traz à existência as coisas que não existem. Lucas 1,37 fala que nada é impossível para o Senhor. Então, eu tomo aqui a minha decisão. Não vou fazer mais nada por este propósito. Se o Senhor quiser que eu engravide, eu engravido, nem que eu tenha 100 anos. Será feita a tua vontade. E se o Senhor disser: você nunca vai engravidar, eu nunca vou engravidar, e esta será a tua vontade. Então é esta a decisão que eu tomo neste altar diante do Senhor. Não vou fazer mais nada por este objetivo, por este propósito. É um sonho que eu gostaria de realizar. Mas se o Senhor não quer que seja assim, assim será feita a tua vontade, não a minha. E foi essa decisão que eu tomei naquele altar, naquele dia. Então eu acredito que quando Deus fala ao nosso coração e a gente obedece, Deus tem pra gente aquilo de melhor. E o que de melhor eu recebi imediatamente, assim que eu levantei do altar? O que eu recebi de Deus imediatamente? A libertação daquela tristeza que me acompanhava até aquele momento. A partir dali, Deus me libertou, Deus me fez entender que Ele faz mulheres estéreis para o propósito dEle, Deus faz mulheres férteis para o propósito dEle, que tudo é para o propósito de Deus. E como vasos na mão do oleiro, nós devemos nos submeter a esta vontade preciosa e soberana e maravilhosa e abençoadora de Deus, que nos dá aquilo que nós merecemos, que nos dá aquilo de que precisamos. Que nem sempre o que nós queremos é o que é o melhor para nós. Nem sempre o que nós desejamos é o que Deus tem de melhor para nós. Mas Deus sabe o que é o melhor para nós. Mesmo que esteja escrito nas Escrituras Sagradas que a madre estéril nunca desbasta, sim, porque toda mulher carrega consigo o dom da maternidade, porque isso é da mulher, é próprio da mulher, mas mesmo sendo estéril, ela pode ser mãe de muitos filhos, sem ter filho nenhum nascido de seu ventre. E nós podemos passar a compreender toda a vontade de Deus para aquelas que são mães, que geraram seus filhos no ventre e os deram à luz, assim como aquelas que não o fizeram e são mães igualmente de uma maneira gerada por Deus e não gerada pela mulher, gerada pelo senso humano. Então eu entendo que Deus tem o melhor para nós e o que nós devemos fazer é obedecer. Houve duas situações, Davi e Acabe, sendo que o profeta que falou com Davi e um profeta falou com Acabe. O profeta que falou com Davi, que se chama Natã, Davi o ouviu, reconheceu o seu erro, pediu perdão a Deus e buscou se corrigir.
e se corrigiu. Mesmo que Davi tivesse muitos pecados, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E nós sabemos disso. Não são os nossos pecados que vão nos limitar como escolhidos de Deus, porque Ele sabe as nossas falhas e trata todas elas no tempo certo, na hora certa, no momento adequado em que nós estamos preparados para receber essa transformação. Então isto aconteceu com Davi. O profeta Natan falou com ele, ele ouviu, se arrependeu e se corrigiu. Um profeta foi usado por Deus para falar com Acabe, mas Acabe saiu como? Revoltado, indignado, se sentindo humilhado, brigado com Deus, com raiva. E mesmo que ele ficasse revoltado, assim, aí eu falo, poxa, eu também briguei com Deus, mas graças a Deus, naquela coisa, né? Ah, Senhor, o Senhor não fez isso, não fez aquilo. O Senhor me direcionou para a igreja, eu fui à igreja, ouvi a palavra de Deus e o Senhor me libertou. Isso era o que deveria também fazer Acabe diante do profeta de Deus. O profeta falou com ele, mas ele não quis ouvir. E o que aconteceu com Acabe depois? Nós conhecemos toda a história, basta que nós leamos a Bíblia Sagrada que nos diz tudo. Então, nós precisamos fazer isso. Quando a gente ouvir a Deus, lembrar de Davi, né? A atitude que Davi teve diante do profeta Natan. Qual foi a atitude que ele teve? Que ele seja o nosso espelho, que ele seja o nosso exemplo, assim como diz o apóstolo Paulo, né? Imitai a mim, né? Porque ele é o imitador de Cristo. Então que nós possamos imitar os bons exemplos da Bíblia, né? Aqueles exemplos que Deus nos traz ao coração. Siga esse exemplo, faça o que eu estou te falando. Faça o que eu estou mandando você fazer. Siga a minha ordem. Obedeça, você só tem a ganhar. Você não tem nada a perder. Siga o que eu estou te falando, o que eu estou te conduzindo a fazer. Faça como meu servo Davi fez, que errou, pecou, mas reconheceu que errou. E por isso eu perdoei. E eu tenho no meu coração como um servo digno, como um servo que me agrada, porque ele faz a minha vontade, porque ele fez a minha vontade. Siga o exemplo dele. Siga a orientação do apóstolo Paulo, que diz pra gente ser obediente a Deus, imitando a Cristo, imitando os seus passos, que é imitador de Cristo. Faça isso, façamos isso. É muito difícil. Obedecer à voz de Deus não é algo fácil, não é algo simples. Por isso que muitos preferem falar assim, um dia no futuro, quando eu tiver aproveitado tudo da vida, então eu volto para Deus e peço perdão a Deus. Isso é abusar da boa vontade de Deus, da bondade de Deus, né? Então, na realidade, o que nós precisamos fazer é hoje, não é deixar para amanhã, é hoje. O que eu preciso fazer hoje? Reconhecer que eu preciso de Deus, que eu preciso seguir a risco que Ele está me mandando fazer, que é muito difícil, mas se eu orar a Deus, se eu pedir a Deus com meu coração contrito diante dele, com meu coração verdadeiro, desejoso de obedecer à vontade dele, falar e confessar, Senhor, eu não sou capaz de fazer o que o Senhor está me mandando fazer, eu não tenho esta capacidade, eu não tenho esta autoridade, esse poder, mas se o Senhor me der, se o Senhor me ungir, se o Senhor me capacitar, eu sei que eu posso. Então eu coloco aqui, nas mãos do Senhor, diante da tua palavra, que o meu desejo é obedecer à tua vontade, mesmo que eu não tenha essa capacidade, mas eu acredito que o Senhor pode me fazer capaz. Então eu coloco diante do Senhor não apenas o meu desejo de ser obediente à tua voz, mas de compreender e de aceitar, de acatar e de fazer exatamente segundo a tua vontade, recebendo do Senhor o poder e a unção para fazer isso, porque eu não tenho essa capacidade, pois a tua palavra diz, quando eu sou fraca, aí eu sou forte. Porque quando eu sou fraca e me coloco diante de Deus, Ele me fortalece. Por isso diz a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Assim, gente, eu passei para vocês a minha experiência, desejando que aquele que assistir a este vídeo e ouvir estas palavras, tire de sua mente, de seu pensamento, qualquer nuvem negra que venha querer confundir o seu espírito e a sua mente. Apenas busque a Deus da maneira que eu creio, que Deus há de te orientar e de te instruir a seguir o que Ele está ensinando. Porque também diz a palavra, né? Que Ele nos instrui a fazer aquilo que é o melhor para a nossa vida, né? É que Ele nos dará essa instrução. E Deus não é homem para que minta. Então, se Ele diz que Ele vai nos dar a instrução de como agir e de como proceder, Ele o fará, porque Deus é fiel. Amém?
Obrigada, gente. Boa tarde. Um beijo para todos no coração. Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus, seu Filho amado, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.